Olá, eu sou o Miguel, sou manager da UI na equipa de Data and Technology e tenho sobretudo estado alocado e focado em projetos de Data Science, a utilização de Machine Learning, numa ótica não só de investigação, mas sobretudo em colocar soluções que sejam funcionais e que sejam úteis para os nossos clientes. Comigo tenho aqui também o Filipe do Esporão. Boa tarde. Filipe Silva, faço parte da equipa agrícola do Esporão, sou responsável pelo sistema de informação de gestão agrícola. Obrigado, Filipe. Então, nós vamos apresentar-vos hoje um caso que foi feito aqui em parceria entre a UI e o Esporão. Esta parceria resultou no início deste ano e foi desenvolvido este projeto ainda em 2021. É um projeto que foca muito naquilo que é componente de dados, análise de dados, data science com a utilização de novas tecnologias, sobretudo na recolha de informação IoT. Mas para nos explicar um pouco mais os dados, eu passava aqui a palavra ao Filipe para nos dar o contexto não só do Esporão, mas do tipo de informação que existe disponível. Bom, a digitalização no Esporão está num estado relativamente avançado. Existe uma componente de IoT bastante diversificada, onde obtemos dados provenientes das mais variadas formas e métodos. Temos dados de sensorização de solo, dados de satélite, de drone, de meteorologia, de operação agrícola, de estado de vinha, entre outros. Todos eles podem, muito resumidamente, ser vistos aqui nesse slide, mas toda esta informação está também devidamente centralizada em Azure, claro, que nos permite cruzá-la relativamente rápido. Posto isto e tendo os dados desta maneira, permite-nos avançar para o tipo de projetos que nos permita dados de apoio à decisão, seja em tempo real, seja de previsão futura. Quisemos então avançar para um projeto de previsão de produção de uva, Miguel. Este tipo de informação é muito importante, que nos permite adaptar e ajustar expectativas e trabalhos durante o decorrer de um ano agrícola. Uma vez que tínhamos os dados, mas não o conhecimento, fomos à procura do mercado que nos ajudasse com a criação de uma infraestrutura de machine learning, coisa que ainda não tínhamos, dentro do nosso ecossistema de Azure e, consequentemente, o projeto de previsão. O projeto de previsão é dividido em dois passos, modelo anual e modelo plurianual. O modelo anual é previsão em tempo real, ou seja, eu saber o que é que vai acontecer neste ano. Plurianual é saber o que é que me vai acontecer daqui a X anos. Mais em detalhe será dado agora pelo Miguel. Obrigado, Filipe, pela introdução. Então, entrando nas principais componentes do projeto, nós vamos aqui destacar três que se relacionam com o processamento de dados, entrar naquilo que existe em termos de modelo de previsão, mostrar-vos também a arquitetura e falarmos qual é que é o benefício para os utilizadores e o que é que isto está a trazer atualmente em termos de produto. Antes de mais, queria só dizer que nós em cada uma destas componentes vamos não só fazer uma abordagem geral de explicar o contexto, mas também entrar na parte funcional e lógica de como é que chegámos a este tipo de abordagens e entrar naquilo que é o código, naquilo que é o Azure e mostrar-vos como é que estas componentes estão neste momento implementadas. Então eu iria começar por mostrar-vos a arquitetura do projeto. De acordo com os dados que o Filipe já mencionou, as principais peças são o Data Factory para a ingestão de dados e também orquestracionar aqui a solução. Depois temos o Storage Container, onde é armazenada a informação não só do Azure ML, mas também informação que vem dos utilizadores e que vamos ver um pouco mais à frente. Depois a peça central é o Azure ML na construção e treino de modelos, no próprio processamento de dados, a criação de relações ou correlações, a análise de data profiling, e tudo isto interage com uma framework de data science que a UI tem desenvolvida e que nos permite garantir que estamos sempre a utilizar as boas práticas do mercado quando fazemos projetos em data science. Outras duas peças que não são menos importantes, a base de dados do SQL Database, também alojada em Azure e que nos permite ter um acesso à informação e aos dados que o Filipe já mencionou, e depois, por fim, para aproximarmos esta informação dos utilizadores finais, o Power BI para um conjunto de dashboards, não só de insights, de trazer conhecimento de negócio, mas também da análise dos resultados dos modelos. Indo aqui mostrar a apresentação das várias componentes, ou seja, já vos falámos quais é que são, mas mostrar-vos no portal é diferente. O Azure ML traz-nos associado a Container Registry,
traz-nos também Application Insights, um Key Vault importante para guardarmos informações confidenciais e depois o Workspace do Azure ML, que vai ser o foco principal da sessão de hoje. Saindo da arquitetura, entrando agora naquilo que é o processamento de dados. Muito rapidamente, uma componente interessante deste projeto é a informação de satélites, ou seja, conseguimos extrair dados de satélites, trazê-los para o conjunto de dados que o Filipe já mencionou, e a partir desse conjunto de dados, então, construirmos ou calcularmos índices vegetativos que são importantes depois como variável para os modelos de AI. Outra parte interessante, e aqui foca também o processamento de imagens, é o processamento de rasters para calcularmos a percentagem de falhas dentro de cada um dos talhões. Dando aqui um bocado de contexto, talhões são estas divisões que nós vemos dentro de uma herdade e que depois são definidos por uma certa casta de uva. Após processarmos estas imagens, desenvolvemos um algoritmo baseado em visão computacional que na prática vai detectar quais é que são os conjuntos de linhas, ou seja, vai identificar as linhas paralelas que existem num determinado talhão. Depois de ele identificar todas as linhas, existe um algoritmo para correção, ou seja, validação que de facto aquelas linhas representam linhas de plantas e não linhas entre as plantas que possam conter ruído, digamos assim. E depois a identificação de plantas e falhas, ou seja, a identificação a partir do índice vegetativo, se existe em certas posições planta ou ausência de planta. Entrando agora já numa componente mais associada a Machine Learning e que é importante para este projeto e que entrou aqui na abordagem para nos permitir lidar com dados desconhecidos, com novas áreas, com novas castas, é a construção de clustering. E este clustering aconteceu a dois níveis. Primeiro, a nível de solos, em que tratamos as imagens, e aqui não existe muito de data science para falar. Aqui começamos a criar, então, variáveis, como, por exemplo, índice de uniformidades, a partir de certas variáveis de características do talhão. Como podemos ver, temos aqui dois talhões, em que um deles, todas as variáveis são bastante uniformes ao longo do talhão, noutro deles quase que poderíamos ter dividido em dois talhões. Temos aqui duas geologias bastante diferentes, capacidades de retenção de água também diferentes, e isto são variáveis interessantes quando falamos em fazer clustering ou agrupamentos de talhões. Então, como é que funciona este clustering? Após importarmos os dados e cruzarmos tudo o que é informação sobre aquele solo em específico, fizemos um algoritmo. E aqui, porque é que não utilizamos um algoritmo já existente ou totalmente já existente a partir de uma biblioteca e fomos nós fazer o próprio algoritmo? É porque queríamos incluir também conhecimento de negócio nesta informação. Ou seja, sabíamos que a partir do negócio que nem todas as variáveis tinham o mesmo peso. Quando olhamos aqui para estas variáveis, o próprio negócio nos dizia que a geologia era determinante para caracterizar o solo e que por isso deveria ter um peso determinante. Porque em termos de clustering, quando temos muitas variáveis, se elas estiverem todas a ser utilizadas com base no pressuposto de terem o mesmo peso, vamos estar sempre a incorrer em erros que depois não fazem sentido para aquilo que é a componente de negócio. Mas passando aqui à parte mais técnica, para vos mostrarmos agora já dentro do Azure ML Studio, como é que esta construção é feita. Dentro do clustering de solos, é importante definirmos o workspace a nível do Azure ML, conexões com a base de dados para irmos buscar os dados, sendo que tudo o que é codificado entra no Key Vault e não está escrito explicitamente em termos de código. A nível de agilidade em importar dados, o Azure ML dá-vos a funcionalidade de terem data sources, mas para sermos mais ágeis, se conseguimos trazer a query para processar e sempre que for necessário fazer alterações, não termos de ir ao próprio data source, mas sim alterar a nossa análise aos dados, é mais ágil fazermos a conexão direta com o SQL. O cálculo do fator de uniformidade que vos falei. Depois aqui entramos então com a parte mais associada ao Unsupervised Machine Learning, em que estamos a falar de clustering usando para inicializar o K-means++, em que vamos inicializar e o que ele vai fazer
vai escolher um ponto aleatório e tentar construir os primeiros clusters, tentando maximizar a distância entre eles. Este é o funcionamento deste plus plus. Depois disso, nós já conseguimos aplicar aquilo que é o clustering típico de que conhecemos, ou seja, aqui conseguimos calcular os centroides, depois aqui já conseguimos atribuir pesos diferentes às variáveis e assim conseguir formar os clusters não só com a base matemática, mas também com a base de conhecimento de negócio. Então aplicamos o K-means, diminuindo aquilo que é a inércia, e temos os nossos clusterings ou agrupamentos de solos que vocês podem ver aqui, ou seja, com base nas características, temos solos que se assemelham uns aos outros e por isso as castas que irão estar nesses solos têm boas potencialidades de terem comportamentos semelhantes. Mas falando agora em castas, e este clustering de castas tem algo interessante, que é a própria abordagem com que foi feito. Enquanto que nos solos e nos tipos de clusterings mais normais ou naturais, se usa as características do próprio objeto para construir os clusters. Neste caso, para as castas, como nós queríamos desenvolver um algoritmo que prevesse produtividade, o clustering de castas tem por base as correlações entre a produtividade e os fatores externos, ou seja, no fundo é a resposta de cada casta ao fator externo. Então, calculamos as correlações e a partir daí já conseguimos fazer um algoritmo de clustering utilizando o K-means para agrupar castas com base na sua reação às variáveis externas. Resultou nestes grupos de castas, e quando vemos aqui, por exemplo, dois grupos diferentes, o grupo 1 e o grupo 2, vemos que têm respostas diferentes a, por exemplo, condições de umidade, radiação solar, reagem de maneira diferente em termos de produtividade às várias condições externas. Entrando agora naquilo que é a parte do modelo de previsão, utilizamos, e como fazemos de costume, a framework de Data Science, que tem não só a componente de implementação mais estrutural, de metodologia, como também a parte de lógica, de como é que vamos decidir lidar com cada uma das nossas barreiras, e depois, por fim, a parte técnica, ou seja, tudo aquilo que nos permite agilizar o deploy de código e treino dos modelos. Indo agora para a parte que nos compete em termos de treino e de código, aqui no Azure ML só fazer algumas referências a condições especiais que são importantes quando estamos a lidar com Azure ML, como por exemplo dizermos em que workspace é que estamos, ou seja, dar o contexto ao Azure ML de onde é que as nossas runs vão estar a executar. Depois, todo o passo de conseguimos construir as variáveis, de tirar informação sobre as próprias variáveis e fazer snapshots, ou seja, conseguir fazer os logs das nossas experiências. E quando fazemos experiências, quando eu falo em experiências, um data scientist vai sempre andar a querer treinar os modelos e não se pode perder, e este é um ponto crucial, não se pode perder naquilo que são os resultados. Então é importante adicionar tags aos próprios resultados para saber quando correu, o que é que correu, com que tipo de dados, com que variáveis e quais é que foram os resultados daquela run. Então, define-se output e input, depois é a atividade básica, digamos assim, do Data Science. Parar em treino e teste, normalizar, treinar o modelo e utilizar, e aí, importantíssimo, técnicas como cross-validation para tentarmos investigar e evitar questões de overfitting. Depois, definir quais é que são as métricas a registar e fazer o log dessas métricas. E aqui é funcionalidades que o Azure ML já traz built-in, digamos assim, estas funções, e que nos permitem registar e ter sempre o acompanhamento de todos os modelos. E aqui pode não ser só métricas em forma de tabela ou gráficos, mas podemos também trazer imagens e análises para aquilo que é o output do treino do modelo. E por isso torna-nos muito fácil depois comparar entre modelos, selecionar o melhor modelo e depois, por último, fazer o dump do próprio modelo e registá-lo no Azure ML. Quando o registamos, os modelos aparecem-nos aqui, nós conseguimos escolher e vamos agora para um passo importantíssimo, que é, já temos um modelo treinado, já experimentámos N modelos diferentes e selecionámos o melhor, fizemos o hypertuning desses parâmetros, vamos então produtizar esta solução. E como é que nós passamos para essa fase de produtizar? Nós temos que criar um pipeline da Azure ML que nos vai expor aquilo que é o nosso modelo.
neste setup do pipeline é necessário definir a compute target, é necessário definir variáveis de ambiente, por exemplo, podemos ter bibliotecas diferentes a importar em cada um dos nossos modelos, e depois aí conseguimos definir quais é que são os nossos steps, e isso nós sugerimos que façam em funções à parte para aqui o código ser muito mais clean em termos de steps. E por último, fazer o publish do pipeline. Quando fazemos publish do pipeline, eles dá-nos um ID que torna único este pipeline e conseguimos, quando vamos aqui visualizar os nossos registros em termos de pipeline, sabemos que temos 2 endpoints dos nossos modelos já registados, o anual e o plurianual, e estes endpoints estão disponíveis e visíveis para outras soluções dentro do Azure. Então, falando dessa visibilidade em termos de pipeline e como é que nós colocamos isto a correr, digamos assim. Primeiro, para o modelo anual, se for necessário, por exemplo, executar alguma atualização de dados antes de correr o modelo e tornar isto um processo automático, podemos fazer toda essa orquestração a nível de Data Factory, ou seja, a execução de SPs na base de dados, e por fim a execução do modelo. E quando eu vos falei no ID, aqui está o ID do modelo que está registado e exposto para ser executado. Depois é definirmos o trigger, qual é que é a nossa base em termos de execução do modelo, quando é que vamos correr, com que recorrência, digamos assim. E eu passava agora para o plurianual, que tem aqui uma componente também interessante, uma funcionalidade não muito antiga em termos de Azure. Este modelo plurianual permite aos utilizadores e às pessoas de negócio fazerem testes e simulações de cenários, por exemplo, replantar vinhas, novos talhões, e todos esses testes que os utilizadores podem fazer, o utilizador, não sendo técnico, apenas terá de fazer um CSV com aquilo que quer replantar, coloca o CSV num container e a partir do momento em que o CSV vai para essa diretoria, o Data Factory executa automaticamente, ou seja, isto é uma execução com base no evento, e o evento é o CSV cair dentro daquele container. A partir daí temos todo o fluxo de execução, de carregamento dos dados, execução do modelo e depois carregamento dos resultados. Todos estes resultados, eles são vistos a partir de dashboards Power BI, um para trazer o conhecimento de negócio em termos de data profiling para aquilo que são os utilizadores e para quem conhece exatamente bem o negócio, mas agora com análise de dados de IoT, dos sensores, outro para a previsão anual em termos de produtividade e um último que permite não só testar estes diferentes cenários, afinar e simular aquilo que será a nossa vinha a X anos, mas também simular condições, ou seja, condições como o aumento da temperatura média global, aumento da capacidade hídrica, aumento até de prepotência a doenças e outros fatores que podem ser explorados neste dashboard anual. Então concluímos assim a nossa apresentação com estas principais componentes. Esperemos que vos tenha sido bastante útil e que vos faça também implementar soluções deste estilo e que nos deram bastante gosto a fazê-lo.